Boa tarde, meu nome é Pedro Henrique e os integrantes do grupo são Júlia Oliveira e Silva, Pedro Henrique Jesus Ferreira, Thalita da Silva Ferreira e Vinícius Gabriel de Souza Santos. O tema que escolhemos é a ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. O tema escolhido fala sobre uma questão muito importante, pois pode trazer grandes consequências para todos nós no futuro. Nosso objetivo com esse tema é conscientizar as pessoas para que elas entendam a importância e possam agir contra as mudanças climáticas, para podermos construir um mundo sustentável para todos e para um futuro melhor. O aquecimento global é o processo de mudança da temperatura média global da Terra e dos oceanos. O acúmulo de altas concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera bloqueia o calor emitido pelo Sol e o prende na superfície terrestre, aumentando a temperatura média da Terra. Séculos de industrialização e ações do homem, como a derrubada de florestas, fizeram com que a temperatura global aumentasse. De 1880 a 2020, a temperatura global média foi de 1,2 grau, que apesar de parecer um número baixo, nas últimas décadas, a intensidade das emissões de gases de efeito estufa, considerados os principais responsáveis pelo aquecimento global, aumentou vertiginosamente. A década de 2011 a 2020 foi inclusive a mais quente já registrada. As principais consequências são o impacto na agricultura e na biodiversidade e potencializa a incidência e a força de eventos naturais como tornados, furacões e ondas de calor. Como resultado, pode haver escassez de alimentos, extinção de espécies, danos estruturais em países afetados por desastres e enormes fluxos de refugiados. O derretimento das geleiras é outro fator preocupante. De 1901 a 2010, o nível do mar aumentou em média 19 centímetros, e por conta disso, pequenas ilhas têm o risco de desaparecer. A maioria dos seres vivos da Terra já está sendo de alguma forma afetada pelo aquecimento global. Pesquisadores americanos constataram que 82% de processos ecológicos fundamentais, incluindo a diversidade genética e modelos migratórios, já sofreram mudanças devido ao aquecimento global. Esses efeitos são sentidos em ambientes aquáticos e terrestres. Grande parte das espécies está passando por um processo de evolução para se adaptarem a temperaturas extremas e às mudanças climáticas. Especialistas afirmam que essas alterações afetarão os humanos, causando surto de doenças, modificando o crescimento de alimentos e reduzindo a produtividade da pesca, e dessa forma colocando em risco a segurança alimentar. Algumas soluções possíveis, por exemplo, é a menor produção de lixo, como evitar comprar produtos com muitas embalagens e sempre reciclar tudo que for possível. A decomposição do lixo libera CO2, dióxido de carbono e metano, gases que contribuem para o efeito estufa. Outras soluções possíveis é também diminuir o uso de combustíveis fósseis, como gasolina, diesel, querosene, e aumentar o uso de biocombustíveis, como exemplo, o biodiesel e etanol. Outras soluções são fontes de energia mais limpas e sustentáveis, como ocorre na substituição do carvão mineral altamente poluente por fontes como a eólica e a solar. Boa tarde, meu nome é Vinícius e eu vou falar sobre o desenvolvimento da ODS 13. O que é a ODS 13? O combate às mudanças climáticas corresponde ao 13º dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, criados pela Organização das Nações Unidas, para cumprir com os acordos feitos na Agenda 2030. Seu princípio consiste em tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos. Metas da ODS 13: reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação e riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países. Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais. Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação da mudança do clima, adaptação, redução de impacto e alerta precoce à mudança do clima. A implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos, partes da Convenção Quadro das Nações sobre Mudança do Clima,
para a meta de mobilizar conjuntamente 100 bilhões por ano a partir de 2020, de todas as fontes para atender às necessidades dos países em desenvolvimento. No contexto das ações de mitigação significativas e transparência na implementação e operacionalizar plenamente o Fundo Verde para o Clima, por meio de sua capitalização o mais cedo possível. Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas. Como evitar as mudanças climáticas? Ajudar regiões mais vulneráveis, assim como países sem saída para o mar, países menos desenvolvidos e pequenas ilhas em desenvolvimento, a se adaptarem à mudança do clima. Deve ser compromisso fundamental nos esforços para integrar políticas de redução de desastres em estratégias nacionais. O que podemos fazer para contribuir com a ODS 13? Uma pequena poupança de eletricidade, uma pequena poupança de água, andarmos mais a pé, mais de bicicleta, menos de carro, menos de transportes individuais, vai gerar uma significativa economia de água, de energia e de alimentos. E sem sombra de dúvida, isso pode gerar um futuro mais sustentável. Como estão os avanços no Brasil? Quando a legislação em 2009 no Brasil foi instituída a Política Nacional sobre a Mudança do Clima, por meio da Lei nº 12.187 em 2009, que mostrava o compromisso do país em reduzir as emissões de gases do efeito estufa entre 36,1% e 38,9% das emissões projetadas até 2020. Alguns instrumentos utilizados para a execução do PNMC são o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e a comunicação do Brasil à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O Plano Nacional sobre Mudança do Clima, por exemplo, apresenta algumas metas e objetivos que se reverterão na redução de emissões de gases do efeito estufa, além de outros ganhos ambientais e benefícios socioeconômicos, que você pode conferir na página do Ministério do Meio Ambiente. Boa tarde, meu nome é Júlia e vim explicar as problemáticas do projeto. Não há país no mundo que não enfrente os efeitos adversos da mudança global do clima. A emissão de gases de efeito estufa continua a crescer e está 50% maior do que os níveis de 1990. Além disso, o aquecimento global está causando mudanças de longo prazo em nosso clima, com ameaças e consequências irresistíveis se não tomarmos medidas urgentes. A perda anual por consequência de terremotos, tsunamis, ciclones tropicais e alagamentos contabiliza centenas de bilhões de dólares, exigindo um investimento de 6 bilhões de dólares anuais somente no gerenciamento de risco de desastres. O objetivo busca mobilizar 100 bilhões de dólares por ano até 2021 para atender às necessidades de países em desenvolvimento. Conclusão. Nos últimos anos, a importância do aquecimento global cresceu acentuadamente. A comprovação da ação antropogênica como principal agente causador do efeito estufa, a percepção das gravíssimas ameaças que as mudanças climáticas significam para o planeta e a vida humana, e o reconhecimento de que é preciso combater o problema urgentemente são algumas questões que têm sido levantadas ao longo dos anos. A questão do aquecimento global cabe um estudo amplo, onde todas as ciências humanas e exatas possam propor mecanismos de revisão para as calamidades que já são uma constante. A partir do exposto acima, pode-se concluir que o aquecimento global é um tema complexo que abrange diversas áreas do conhecimento. Por esse motivo, e devido à extensão do problema, constitui um tema de discussão não somente entre os cientistas, mas entre políticos, público geral e governantes. Muitas questões ainda continuam sem uma resposta definitiva, sendo respondida apenas por hipóteses e estimativas, o que dificulta o estabelecimento de medidas práticas para a resolução do problema. Outro aspecto importante é que o aquecimento global engloba direta e indiretamente diversos aspectos econômicos,
extremamente importantes. Medidas práticas para a diminuição das mudanças climáticas e do aquecimento global podem ser atingidas a partir de ações relacionadas com a prática do desenvolvimento sustentável. Porém, apesar deste conceito ser convincente e fácil de aceitação, a sua execução é complicada e polêmica. Pode haver uma certa exigência nas formas de agir, pensar, produzir e de consumir a natureza humana, além de complexa interação com aspectos sociais e econômicos.